Salve, salve torcedores espalhados por todo o Brasil, por toda a América, por todo o mundo. Flamarcon na área trazendo notícias especificamente para o torcedor corintiano que acompanha o nosso canal. Nós sabemos, né, que tem muitas torcidas que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a você, torcedor corintiano, palmeirense, São Paulino, botafoguense, né? Tem um canal aí que indica os nossos vídeos, em virtude que aqui nós não falamos apenas do Flamengo, e quando nós falamos do Flamengo, não falamos apenas com a emoção, mas falamos sempre usando a nossa consciência, a razão, aquilo que realmente está plausível e aos nossos olhos, através de números, estatísticas e fazendo análises contundentes, concisas e precisas e, claro, sem pender para nenhum lado. E esse vídeo quero me dedicar aqui a falar sobre o atual momento do Corinthians. Não vou falar sobre as questões financeiras, está aí nos portais, no dia de hoje, a situação do Corinthians financeira está terrível. Salários atrasados, jogadores pedindo para sair, jogadores aí no início da semana sendo agredidos, né? Não prestou boletim de ocorrência, no caso o Luan. E hoje a gente já divulgou até um vídeo aí do canal Meu Timão, né? Divulgando imagens do jogador Gil sendo hostilizado por torcedores, pedindo para sair, que ele está tomando lugar de outros e que ele está roubando o Corinthians em virtude das suas más atuações. Mas a atuação do Corinthians do atual momento do Corinthians não se passa apenas pelos jogadores, porque esse mesmo time, com um pouco menos, né, conseguiu chegar a uma final da Copa do Brasil com o técnico Vitor Pereira, a quem muitos torcedores gostavam até a saída dele. Que saiu para o Flamengo, não teve uma boa passagem aqui, digamos que passagem não podemos nem chamar de boa, teve uma péssima passagem aqui, perdeu todos os títulos possíveis. Não vou contextualizar, porque o nosso foco é o Corinthians. Mas o Corinthians passaram-se 4 treinadores, sendo que iniciou este ano o Fernando Lázaro, que teve à frente da equipe por 17 jogos, e o Vanderlei Luxemburgo alcançou também essa marca, 17 pontos por 17 jogos, porém com um número menor, porcentagem menor de aproveitamento e também de pontos conquistados. Corinthians, que disputa ainda a Copa do Brasil, está disputando ali próximo da zona de rebaixamentos, já esteve na zona de rebaixamento com o atual treinador Luxemburgo, né, disputando ali na parte de baixo da tabela, e está agora na fase de eliminatórias, né, a primeira parte das oitavas de finais, ou fase de mata-mata da Sul-Americana. Então, quero trazer para vocês aqui, vamos falar de forma bem rápida aí das questões sobre a quantidade de jogos do Fernando Lázaro, o seu aproveitamento, e depois trazer do Luxemburgo, porque foram os dois treinadores que tiveram maior tempo de espaço à frente da equipe neste ano de 2023. Não sabemos se o Corinthians vai manter ainda a comissão técnica, já está muito pressionada. Então, os números que está lá no portal GE, Fernando Lázaro teve 17 jogos, sendo 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 25 gols marcados, 15 gols sofridos, aproveitamento 56,8%. Trazendo isso aqui para ver os números. O Cuca, né, que não teve muitos jogos aí, né, à frente, 2 apenas, 1 vitória e 1 derrota, 3 gols marcados, 3 gols sofridos, 50% aí de aproveitamento. O Danilo ficou à frente. Quem esteve lá, até diga-se de passagem, é motivo da gente criticar aqui a direção do Corinthians, quem esteve auxiliando o Danilo foi o Fernando Lázaro, demitidão, afastado ali, no caso, quando a comissão técnica do Cuca assumiu o Corinthians, e tudo aquilo que aconteceu, você já sabe. E o Vanderlei Luxemburgo também alcançou a marca de 17 jogos, 4 vitórias. Gente, 17 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 19 derrotas, 13 gols marcados e 19 gols sofridos, um aproveitamento de 31,3%. Mas há torcedores corintianos que poderão questionar, mas o Lázaro teve um ambiente totalmente diferente, início de temporada, a questão era Campeonato Paulista, então contextos diferentes, mas não, a gente tem que olhar também o contexto. Sim, torcedor corintiano, devemos olhar o contexto, mas devemos olhar também as questões relacionadas ao rendimento da equipe e o aproveitamento desses jogadores. O que temos visto é que os jogadores hoje do Corinthians parece que não conseguem compreender aquilo que Luxemburgo está passando, se é que Luxemburgo está dando alguma orientação tática, se tem algum sistema nessa equipe. Não sou eu apenas, são diversos
torcedores corintianos na internet, são analistas que têm acompanhado a equipe de perto do Corinthians. São muitos problemas, são problemas de recomposição, são problemas de compactação, são problemas de transições ofensivas, ou seja, é uma equipe que não preza a coletividade, é uma equipe que está mais buscando o resultado em busca da individualidade, ou seja, favorecer a individualidade apenas de um único jogador, que é o Roger Guedes, que pode ser que esse jogador, se sair em algum momento da equipe corintiana, o Corinthians corre sério risco, porque ele é a única liderança técnica e a única liderança com poder de decisão, né? Trazendo um comparativo, o Flamengo tem muito em relacionado à liderança técnica e jogadores com poder de decisão. O Corinthians só tem hoje atualmente o Roger Guedes, porque o Alberto, né, Luiz Alberto aí, não vive um bom momento, né? Então é preocupante isso para o torcedor corintiano, preocupante em termos de rendimento dos seus jogadores. Então temos aí uma equipe que tem buscado na base soluções, então isso também preocupa, visto que esses jogadores vão viver um ambiente muito conturbado, ou estão vivendo um ambiente muito conturbado, e isso pode prejudicar o seu rendimento em campo, tendo as suas famílias sendo ameaçadas, tendo a sua carreira sendo ameaçadas, pedindo para sair, ou sendo hostilizados jogos após jogos. Então a equipe do Corinthians hoje é uma equipe que não tem, bem rápido aqui terminando esse vídeo, não tem um padrão tático, não tem um sistema definido, não tem estratégia para jogos diferentes. O Corinthians é a equipe que sofre em todas as partidas, mesmo quando tem a posse de bola, como aconteceu no jogo contra o América Mineiro, não consegue criar, não consegue ter resultado, não consegue ter eficiência, não consegue ter contundência, não consegue penetrar na equipe adversária. Então hoje a torcida corintiana deve cobrar da sua atual comissão técnica. O Luxemburgo, que estava afastado aí, exercendo outras funções na sua vida particular, voltou para a equipe corintiana com o propósito de tornar essa equipe competitiva, mas o que vemos hoje é uma equipe que ela não consegue vencer o América Mineiro, uma equipe da zona do rebaixamento, ou seja, Corinthians não consegue disputar de igual para igual com a equipe que disputa a zona do rebaixamento. Isso é incrível, aquele Corinthians que todos nós víamos e temíamos como quando ia se jogar ali na Neoquímica Arena, com outros comandantes, até mesmo com o Vitor Pereira teve um bom rendimento, que foi o último treinador que conseguiu levar essa equipe para a final, né, da Copa do Brasil e se impor contra a equipe do Flamengo do Dorival Júnior. Claro, a equipe estava toda esfacelada, a equipe do Dorival, mas conseguiu competir, levou para as penalidades e teve a fatalidade de perder o título. Mas fica aqui o nosso questionamento sobre o que é que essa direção do Corinthians, que muitas vezes se volta para as outras equipes, para falar de Palmeiras, para falar de Flamengo, falar de São Paulo, mas não se preocupa com o seu atual momento político, não se preocupa com a situação financeira, fez contratações aí sem buscar o que esses jogadores poderiam dar de retorno técnico, porque não deram esportivo e agora nem financeiro. Ou seja, a equipe não ganhou nada com esses jogadores e tem só trazido tristeza para o seu torcedor. Então, o canal Flamarcou tem aqui responsabilidade e respeito com o futebol e também com os comentários que aqui são elucidados. Então você, torcedor corintiano que vai assistir esse vídeo, reflita, chega de violência, chega de hostilizar jogador e cobrem verdadeiramente dos responsáveis. Chega algum momento na vida que a gente precisa refletir, o torcedor corintiano precisa refletir que aqueles dirigentes que atuais estão lá, eles não estão fazendo o seu papel. O papel era para esses torcedores estarem reaproximados com os seus jogadores, como em outros momentos já aconteceu. Em momentos muito piores que o Corinthians viveu, nós que somos torcedores de outra equipe já vimos a torcida do Corinthians se manifestar de outra forma diferente. Então não há violência e busquem os verdadeiros responsáveis, a um diálogo correto com os jogadores e cobrar o resultado dentro de campo, porque hoje o Corinthians precisa de resultados. O desempenho hoje parece que não vai vir a curto prazo. Então, ou uma ruptura com a atual comissão técnica para que essa equipe consiga evoluir tecnicamente, taticamente, para que possa o Corinthians voltar a vencer no Campeonato Brasileiro
principalmente, que acho que é a competição que ele deve focar, porque se cair, aí a situação vai piorar. Então, @Flamarcou, trazendo notícias para você, comentando, dando opinião sobre o futebol brasileiro. Curte, compartilha os nossos vídeos, se gostou desse vídeo, se chegou até o final é porque você é um fiel do nosso canal. Se inscreve, assim você estará apoiando esse canal. Curtindo, você estará indicando ao YouTube, dizendo que o nosso conteúdo é de qualidade. Comentando, você interage conosco, você traz expectativas novas para nós. E compartilhando é porque você realmente é um VIP do canal Flamarcou. Muito obrigado. Tenham um bom final de semana aí para todos vocês. Curte, compartilha e comenta. @Flamarcou é notícia para você.